Olá, bem-vinda, bem-vindo à nova série do Café e Ação. E nessa série eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, Oráculo da Flor da Vida e da Flor das Sombras, tá? Que foi escrito pelo chileno Julian Alvari Eizaguirre e que traz, então, os conceitos sobre os 19 valores universais. O que são esses 19 valores universais? Ele diz, né, no livro, que tudo está em evolução. Então, nós estamos em evolução, o planeta, o Sol, as galáxias, os universos, o cosmos, tudo está evoluindo em processo de crescimento e de expansão, tá? Você já deve ter ouvido isso em diversas formas, enfim, conhecimentos. Então, no livro ele traz que esse processo de desenvolvimento, de expansão, de crescimento, ele é realizado através de 19 valores universais. E que esses valores universais estão contidos aqui, ó, neste símbolo, que é o símbolo da flor da vida, que você também já deve ter visto em algum lugar ou ter tido algum contato com este símbolo, porque ele é um símbolo universal, encontrado em diversas civilizações, assim, desde tempos muito remotos, tá? Então, se você der um Google aí, procurar sobre a Flor da Vida, você vai encontrar muito material. Mas nessa série a gente vai falar sobre os 19 valores contidos na Flor da Vida, mas baseado através do que ele traz no livro, tá? Essa, né, só um adendo aqui, é a mandala, né, da Flor da Vida. Ela é uma mandala de cura e representa também o processo de criação, tá? Então, só a título aí de curiosidade, porque ela não é nada fraca, né? Então, vamos entender o que está contido, então, dentro dessa mandala, né? Que são os 19 valores. E vamos trabalhar uma vez por semana cada um desses valores, tá? Então, a ideia é trazer aqui para vocês o significado desses valores, para que a gente, como eu gosto de falar, né, e de fazer sempre nas séries, é trazer um material através de um livro ou de um tema, e que a gente traga esse conhecimento, né, para a gente utilizar de forma prática na nossa vida. E eu não achei nada mais pertinente do que esse trabalho, do que esse material, para a gente trabalhar, principalmente no momento que a gente está, né? Principalmente no momento que a gente precisa aí entrar em contato com o nosso processo mesmo de despertar e de expansão da consciência, para que a gente consiga sair de tudo isso daí com muito mais inteligência, né? Muito mais sabedoria, tá? Então vamos começar o nosso trabalho, né? No livro ele traz o conceito de que tudo está em expansão, né? Tudo está em evolução. Então, nós estamos em evolução, o planeta está em evolução, o Sol está em evolução, as galáxias estão em evolução, o universo está em evolução, tudo está em evolução, tudo está expandindo, tá? E a gente já ouviu isso em outras informações. Então, se tudo está em expansão, em evolução, e nós também, de que forma isso evolui? Isso que é muito bacana nesse livro, tá? Ele traz esse processo de desenvolvimento, de expansão, ele é realizado através de 19 valores universais, que são os valores que estão contidos aqui na Flor da Vida. Então, conhecer esses 19 valores universais capacita a gente a entender onde a gente está, o que a gente precisa trabalhar, como a gente pode melhorar, a olhar com maior clareza, com maior lucidez para o nosso processo de desenvolvimento e utilizar esses valores para o nosso crescimento. Então, esses valores estão intrinsecamente ligados ao processo de expansão de tudo. Então, se a gente entra em contato com esses valores, se a gente trabalha e traz eles de modo prático para a nossa vida, a gente só tem a ganhar. A gente ganha um novo olhar para a vida, as coisas ganham um novo significado, a vida ganha outro sabor. Então,
eu achei muito especial trazer isso nesse momento, né? Pra gente expandir em conhecimento, expandir em sabedoria, expandir todo o nosso saber, expandir a nossa luz, né? Por que não falar? Expandir a nossa luz. Então, não tem desculpa, tá? Se você vai seguir a série, não tem como você não fazer, né? Porque ignorância não é uma bênção, tá? Então, vamos buscar sempre conhecimento pra gente poder evoluir, poder desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, desenvolver a nossa sociedade, desenvolver o nosso entorno, desenvolver a nossa vida, porque é isso que a gente precisa, é isso que a gente veio fazer aqui, tá? E não importa se você não tem nenhuma afinidade, né, com símbolo, com conhecimentos transcendentais, não é essa a ideia. A ideia é que você pegue, se te tocou, e se você tá aqui vendo essa série, abre o coração, tá? Sai um pouco do racional e vê o que a informação faz com você, a hora que você recebe, tá? Deixa reverberar, deixa ela tocar você, porque ela vai transformar, tá? Se você tá em contato com esse conhecimento, é porque você vai absorver de alguma forma esse conhecimento. E vai ser muito bom para você, tá? Então, no livro ele fala que nós estamos num processo de expansão, né? Então, a gente expande através desses 19 valores. E eu vou falar quais são os 19 valores. Vida, liberdade, paz, devoção, alegria, jogo, magia, beatitude, compaixão, silêncio, pureza, transparência, serviço, sabedoria, intuição, plenitude, gratidão, bem-aventurança e amor. E da mesma forma, esses valores eles podem estar na luz ou na sombra. Por isso que chama o oráculo da flor da vida e da flor das sombras. Porque quando ele está na luz, são esses 19 valores que eu falei. Quando ele está na sombra, aí são esses: dormência, repressão, violência, ignorância, tristeza, rigidez, cegueira, depressão, egoísmo, preocupação, mentira, acumulação, escravidão, arrogância, instinto, angústia, sofrimento, ira e ódio. Então, só de ter conhecimento desses valores, a gente já consegue entender em que nível a gente vai trabalhar, entender o porquê que a gente está sofrendo por alguma situação, o porquê que a gente está cego por algum motivo, o porquê que a gente está rígido. Então, são valores que são comuns ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento, ao nosso hábito, à nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, nos relacionarmos com nós mesmos. Então, são valores que estão presentes na nossa vida, né, o tempo todo. Então, entender e trabalhar, entender como esses valores estão dentro de nós, né? Nós estamos passando por eles, nós estamos nos desenvolvendo pela luz ou pela sombra. E aí ele traz uma questão que eu acho fundamental e que traz muita clareza, que a sombra aqui não significa uma coisa ruim, significa uma opção. Foi uma opção que você fez de ter um aprendizado. E que você, apesar de estar na sombra, você pode clarear, porque o valor é outro polo deste valor, né? Então, por exemplo, a vida, o outro polo da vida é a dormência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o primeiro valor, então, da flor da vida. O primeiro valor universal. E que a gente vai entender agora um pouquinho o que significa, né? Quando ele fala da vida, né, aqui no oráculo, no livro, ele traz o conceito de vida como sagrado.
para a gente olhar para a vida, porque ela é um valor universal, né? Para a gente olhar para a vida e entender que essa vida, ela é nos dada como um presente. E que essa vida tem que ser vivida dia a dia. Então, quando a gente coloca uma rotina, quando a gente se desconecta desse sagrado, quando a gente se desconecta desse sentido, né, de que a vida é um presente, de que a vida ela é sagrada mesmo, né, a gente começa a entrar num processo de dormência, né? A gente começa a entrar num processo onde a gente vive por viver. Então, a gente não usa o nosso dia para nosso crescimento, para ter alegria, para o nosso desenvolvimento. A gente usa o nosso dia ou a nossa vida simplesmente como uma passagem do tempo. Então, eu não construo nada, ou eu construo no campo somente material. E quando eu construo somente no campo material, eu deixo de olhar para uma outra parte, que é o que o tempo todo a gente vai trabalhar aqui, que é a nossa alma, que é o desenvolvimento da nossa alma e a expansão da nossa consciência. Então, muitas vezes, quando ele fala aqui na questão da dormência, né, que é a sombra da vida, a dormência é quando a gente está nesta vida sem significado, ou a gente pode chamar também de sobrevida. Então, a gente acorda, não precisa ser uma vida ruim, mas pode ser somente uma vida automática. Quem aí não tem uma vida automática, né? Ou tinha, né, antes da pandemia. Então, é você entrar nesse processo da vida sem entender que é uma oportunidade para você desenvolver, para você expandir, e que essa oportunidade, ela tem que ser vivida dia a dia, no momento presente, quando a gente dá valor a essa vida que foi nos dada de presente, a gente coloca sabor no nosso dia, a gente coloca cor, a gente agradece, a gente entende que existe algo maior. E que esse algo maior, ele está ligado ao nosso processo de desenvolvimento. Ele está ligado à nossa conexão com uma outra consciência, com uma outra sabedoria, muito diferente de viver sem significado, de sobreviver. Porque quando a gente não ouve essas coisas, né? A gente não aprendeu a olhar para a vida como um presente, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve, né? Vai em busca dos nossos objetivos, que não são ruins, não é ruim você ter uma vida, buscar uma vida material, se realizar profissionalmente, ter uma família, não é isso. Mas a nossa alma, o nosso processo de desenvolvimento vai além disso. Então, quando a gente está, que ele diz aqui, que a gente está em dormência, ou quando a gente está dormindo, a gente só olha para um lado do nosso processo de desenvolvimento. Então, a gente só olha para o material, como se fosse só isso, como se a vida fosse só isso. Então, muitas vezes a gente alcança até objetivos que a gente se propõe a realizar na vida, mas sabe quando bate aquele vazio? Chega momentos da vida que a gente questiona o que a gente fez, ou questiona o que a gente de fato construiu, ou conseguiu, ou adquiriu, mas que não preenche um outro lado da vida, que foi esse lado que a gente deixou adormecido, que é um outro lado que está ligado às nossas realizações de alma, não está ligado às nossas realizações materiais. Então, está ligado ao nosso bem-estar, à nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, ligado à nossa doação, a doação da nossa energia, do nosso amor, da nossa alegria. Então, são valores, como eu falei, né, dos valores, são valores que eles vão se
complementando, para que traga no fundo, no final, um tão sonhado amor que a gente busca. E esse amor que a gente busca não é um amor que a gente busca no outro, não é desse amor, é um amor que a gente busca dentro da gente, que é um amor que nos completa. E que ele só é possível de ser realizado se a gente faz essa busca, se a gente faz esse trabalho de desenvolvimento da nossa alma. E esse trabalho começa na valorização da vida, tá? Então, no livro ele traz um exemplo muito bonito, que assim, não é porque eu estou aqui falando que eu estou viva. É paradoxo, né? Não é porque eu posso plantar, né, uma semente e esquecer ela lá. Ela tá viva? Por um tempo ela vai ficar. Ela está se desenvolvendo? Se eu não cuido, se por algum coloquei lá, não cuido, estou num lugar, tá num lugar onde a natureza também não pode agir, tá lá num vaso, não ponho água, não ponho nada, o que vai acontecer com essa semente, com esta vida? Ela vai ser uma sobrevida enquanto durar. Se eu faço diferente, se eu vou lá, se eu coloco água, se eu, né, coloco os nutrientes necessários, se eu vou olhando, observando o processo de desenvolvimento, ela vai crescer, ela vai virar um broto, depois ela vai virar uma planta, ela vai virar uma árvore, se ela for uma árvore, dar frutos, né, flores, frutos, enfim. Ela vai seguir o processo natural de desenvolvimento. E nós somos assim. Só que muitos de nós somos somente aquela semente que ficou no vaso e que vai cumprir o processo dela, mas que vai morrer sem ter virado nenhum broto. Então, é isso que ele fala, né? Você vive dia a dia ou você morre dia a dia, né? Porque é um pouco disso. Se a gente não entende que a gente está aqui e que nós estamos num processo de desenvolvimento e que esse processo de desenvolvimento passa, né, por uma necessidade de entender que a gente não está, que a vida não é só as nossas rotinas, que o campo de desenvolvimento vai além de uma vida material, tá? E eu não estou falando aqui de espiritualidade, de religiosidade, eu estou falando aqui de alma. E alma você pode entender como aquilo que também te preenche por dentro, de conteúdo interior, tá? Você não precisa pegar e expandir para um lado espiritualista. Pode também, né? Mas não precisa. Qual é o conteúdo interior que você se preocupa em desenvolver, né? Você vai entrar na vida e você vai sair dessa vida como? Porque daqui a gente não leva nada. O tempo que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, tá nos convidando a olhar, inclusive, para essas questões, né? A gente vê que a pandemia não existe guarda-chuva para ninguém. Não importa o quanto de dinheiro que você tem, né? Não importa o quanto de condição material que você tem. Estamos todos sob o mesmo guarda-chuva. Então, quando a gente entende que a vida, ela nos é dada para que a gente faça o melhor com ela, para que a gente desenvolva não só a nossa vida material, que é importante, mas que a gente se desenvolva também uma vida interior. E essa vida interior passa, inevitavelmente, por questões da nossa alma, por olhar, desenvolver as nossas virtudes, entender que existe um caminho, um processo evolutivo, que existe um caminhar e que vai nos tornar pessoas melhores, uma sociedade melhor, que a gente pode fazer diferente. A gente está sendo convidado a olhar para esse interior e aprender a fazer diferente, porque a gente só estava valorizando o material.
Então, esse valor vem muito a calhar com esse momento, né? Então, que sejamos lúcidos e que tenhamos a clareza de entender que a vida não é só a rotina, que a vida não é só o seu trabalho, não é só a sua família, não é só o seu passeio, não é só a sua viagem, que a vida, ela é um dom, ela é um presente, e que a gente deve acolher esse presente da melhor forma. De que melhor forma a gente pode fazer isso? Vivendo o presente, recebendo o presente, agradecendo, trazendo novidade para a nossa vida. A gente gosta muito de, e é um termo que eu até anotei, que eu achei muito pertinente, né? A gente calendariza a nossa vida, né? Quem aí, ainda mais se você for uma pessoa muito metódica, tem gente que sabe o que vai fazer daqui 10, 15, 20 anos, né? Então, assim, e a gente aprende isso na escola. Então, você vai crescer, você vai aprender uma profissão, você vai trabalhar, você vai casar, ter filho, enfim, né? Construir uma vida, envelhecer e morrer. E cadê a novidade no teu dia? Cadê a novidade na tua vida? Cadê a surpresa? Cadê sabe, o prazer nisso? É disso que fala, você olhar para a vida com olhos novos, todos os dias. Não significa que você não vai ter projeto, não significa que você não vai trabalhar, que você não vai desenvolver a sua vida material, que você não vai se relacionar, casar. Não é isso que significa, né? Você pode ter um planejamento, você pode ter projeto, você deve fazer isso. Mas você não deve engessar a sua vida nisso. Deixa o dia nascer, deixa o sol brilhar, sente um pouco como é que você tá, sente o que você precisa, se aproxima da natureza, olha para o sol, para a lua, olha para um processo de desenvolvimento de uma planta, se deixa assombrar pela beleza da vida. É isso. Busca as sutilezas que acontecem no dia, porque isso vai transformando, isso vai trabalhando de dentro para fora, isso vai mudando o olhar, isso vai transformando seu ânimo, seu humor, isso vai aumentando a sua vibração. Então é disso que fala, a gente honrar a vida. É a gente trazer esse olhar novo todos os dias para nossa vida. E, né, para fechar aqui esse primeiro valor, eu gosto de trazer sempre, né, algo relacionado à sabedoria da vida, né? Então, na filosofia, a gente comemora 2 aniversários. É o nosso aniversário quando a gente vem, né, para este planetinha, quando a gente nasce e quando a gente desperta. E fala que a gente desperta na filosofia quando a gente entra em contato, né? Quando a gente decide buscar, né, a filosofia. Quando a gente decide amar a vida. Né? Quando a gente decide buscar um sentido maior para esse dia a dia que a gente tem, né? Então, unindo aí a sabedoria do oráculo, né, com a sabedoria da filosofia, a gente fecha então esse primeiro encontro, né, esse primeiro capítulo da nossa série com isso, né, com esse entendimento de que a vida é uma só, neste momento, se você acredita ou não em reencarnação, mas a vida, ela acontece agora, hoje. Você precisa colocar cor, sabor, vida, alegria, prazer, vontade de viver hoje, em cada dia. E é por você,
Isso vai reverberando ao seu redor, as pessoas ao seu lado, ao seu entorno. Se você faz um trabalho coletivo, isso vai reverberar, então, em outra escala, né? Mas assim a gente vai tocando uns aos outros. Então, o convite, né, como sugestão, eu convido você a prestar atenção na sua vida. A prestar atenção como você está vivendo, ou como você estava vivendo antes da pandemia. Tinha sabor? Tinha alegria? Tinha sentido? Você estava desperto ou desperta? Faça essas perguntas, responda. Deixa vir a resposta. E o convite é, se não tinha nada disso, coloque. Aprenda a se deslumbrar com os pequenos detalhes, com as pequenas belezas, sutilezas, gentilezas que acontecem no seu dia. Primeiro você vai se vislumbrar, se admirar, você vai ser tocado e depois você vai fazer isso com os outros. É um processo. Então, coloca isso na sua vida. Viva o momento presente, com presença. Eu acho que esse é o grande convite desse valor, né? Desse primeiro valor da nossa mandala. E semana que vem nós vamos falar do segundo valor, que é a liberdade. Então, se a gente se conecta com uma vida verdadeira, com uma vida que tem sentido, a gente começa a libertar a nossa alma, a nossa essência. Então, é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Então, eu te vejo na próxima quarta-feira. Um beijo e um café.